Olha só o que nós vamos fazer agora, gente. Nós vamos falar dos tipos de cisão na ligação covalente. Por que especificamente na ligação covalente? Ora, porque quando o composto é iônico, você já tem um íon positivo e um íon negativo. Confere? O que uma substância orgânica pode sofrer quando ela se dissolve, por exemplo, em água, é uma dissociação, que é uma separação. Dissociar é separar. Então, quando você põe uma substância iônica em meio aquoso, ela dissocia. O que nós vamos falar agora é de quebra de ligação covalente, tá bom? Então, aqui eu tenho uma ligação covalente. Você lembra que a ligação covalente é aquela ligação quando cada átomo contribui com um elétron, né? Chamada ligação covalente normal. Normalmente é uma ligação que ocorre entre quem? Entre ametais. Então, normalmente, o átomo A é um ametal, o átomo B também é um ametal, e aí você tem a chamada ligação covalente. Quando uma ligação covalente é submetida à ação de luz ultravioleta, tá bom? Ou ela é submetida à ação de peróxidos. E alta temperatura, muito bem, o que vai acontecer? Quando você transfere essa energia térmica para a substância, dependendo do tipo de ligação, existem ligações que exigem mais energia para romper e existem ligações que exigem menos energia para romper. Mas, de uma forma geral, quando você usa altas temperaturas, você consegue transferir, certo, para a substância parte dessa energia térmica e essa energia acaba rompendo a ligação. O que acontece nessas condições aqui? A gente chama de divisão simétrica da ligação. Então, isso aqui você chama de homólise. Uma quebra homogênea. O que vai formar na quebra homogênea? Olha, vai formar um átomo A com um elétron e outro átomo A também com um elétron. Eles se separaram. Aqui eles estavam unidos, aqui eles se separaram. Essas espécies separadas são conhecidas como grupos ou radicais livres. Então, para formar radicais livres, tá, dentro de uma reação química, eu preciso da ação da luz ultravioleta, da ação de peróxidos ou de altas temperaturas. Você não precisa combinar essas condições todas, confere? Muito bem. O que acontece se a substância, essa ligação covalente, é submetida à ação de catalisador ou de solvente? O que os químicos perceberam com o tempo fazendo esses experimentos e essas reações? Que ocorre esse tipo de quebra desigual, que ela é chamada de heterólise. Então, olha só, você tem dois tipos de quebra. Ou a cisão é homolítica, chamada homólise, ou ela é heterolítica. Quando é que ela vai ser homolítica? Quando a ligação é submetida à ação de luz ultravioleta, à ação de peróxidos, ok? E aqui, a ação de catalisador ou solvente. Se você memoriza um caso, o outro você faz por exclusão. Note que aqui alguém perdeu o elétron, né? Esse elétron era do átomo A da esquerda. Ele perdeu. Então, este A vai ficar positivo. Este A, como ganha elétrons, ficou com um par de elétrons. Ele tinha um elétron que era dele, você concorda? Um elétron que era dele, mas ele se apoderou do outro elétron. Eu posso também indicar esse átomo assim, ó, posso colocar uma carga negativa. Indica que ele recebeu um elétron. Então, eu tenho a formação de íons. Confere, ó, de cátion e ânion. Veja como é simples. Como é que eu vou identificar se vai ser homólise ou heterólise? Se eu tenho o bromo submetido à ação de luz, calor, eu já sei que a cisão vai ser homolítica. Então, eu teria a formação de radicais livres, que eu represento assim, ó, certo? Luz ultravioleta. E aí você lembra que os médicos sempre recomendam que você evite a exposição solar, principalmente naquele horário, digamos, depois das 10 da manhã, né, até as 14 horas, não é isso? Você tem uma incidência muito grande de raios UV. E esses raios UV sobre a pele provocam nas células, nas substâncias que estão nas células mais superficiais da pele, cisões homolíticas, produzindo radicais livres. A repetição desse evento, muitas vezes, tá? Então você tem muita essa repetição, pode, em alguns casos, né, estar relacionado com o câncer de pele. Agora, se o bromo está sob a ação de um... Olha, aqui está escrito que tem luz na peróxido. A dica é a seguinte, te liga nisso aí, olha, se liga, confere. Se quando ele quer
que você pense numa cisão homolítica, ele vai colocar peróxido ou vai colocar luz. Porque nem sempre o aquecimento indica que a ligação vai sofrer a cisão homolítica. Por quê? Porque elas sofrem cisões em diferentes temperaturas. Então, para não haver equívoco, o que acontece? Ele põe peróxido ou põe luz. E aí você se liga na homólise. Ah, mas aqui tem calor, eu não vou me confundir não, porque tem um catalisador. Então eu vou ter a cisão heterolítica. Um dos bromos aqui vai perder, vai formar um cátion, e o outro vai ganhar, vai formar um ânion. Ok? Cátion, ânion, cisão heterolítica. HBr com peróxido, cisão homolítica. Formação de radicais livres. Percebeu como é simples? Solvente, ó, não tem peróxido, não tem luz, então já sei que a cisão é heterolítica. Como eles são diferentes, o par de elétrons deve ficar com o elemento mais eletronegativo. Então eu teria aqui cátion, ânion. Tranquilo? Muito bem, então já sei o que é homólise, eu já sei o que é heterólise e já sei quando é que elas acontecem. Vamos fazer um esqueminha aqui? Muito bem, quando eu tenho cisão homolítica, eu terei sempre a formação de quê? De radicais livres, espécies que não possuem carga. Quando eu tenho cisão heterolítica, eu teria a formação de íons, de um cátion, que é um íon positivo, confere, e de um ânion, que é um íon negativo. Ficou simples, né? Homolítica, radical livre. Heterolítica, íons, tá? Para ocorrer cisão homolítica, qual é a dica que eu te dei? Ele vai falar em luz, ele vai falar em peróxidos, não é isso? Muito bem. Vamos lá?